Imagine que o mundo que você percebe ao seu redor não seja apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios, mas uma manifestação direta da sua própria consciência. Essa é a premissa central do chamado efeito observador, um fenômeno estudado na física quântica que revela como a simples ação de observar pode influenciar a realidade em níveis fundamentais. Experimentos clássicos, como o da dupla fenda, mostram que partículas subatômicas, como elétrons e fótons, não têm propriedades definidas até serem observadas. Quando não são observadas, essas partículas se comportam como ondas, atravessando múltiplos caminhos ao mesmo tempo, criando padrões de interferência complexos. Mas quando há uma medição, um ato de observação, elas colapsam em um único resultado, comportando-se como partículas. Esse efeito sugere que a consciência do observador tem um papel ativo na definição do que se manifesta fisicamente, mostrando que o universo é, de certa forma, participativo. Expandindo essa ideia para o cotidiano humano, surge uma questão fascinante. Será que nossos pensamentos, crenças e intenções moldam não apenas a percepção, mas também a própria realidade que vivemos? Pesquisas em neurociência demonstram que a mente humana pode reorganizar padrões cerebrais de acordo com foco e intenção, um fenômeno chamado neuroplasticidade guiada por intenção. Isso significa que, quando direcionamos atenção consciente para objetivos específicos, nosso cérebro cria conexões e caminhos que nos permitem perceber e agir de maneira alinhada com essas intenções. Além disso, estudos sobre efeitos placebo e sobre a influência da mente na fisiologia humana indicam que crenças e expectativas podem gerar mudanças reais no corpo, reforçando a ideia de que a consciência não é passiva, mas interage ativamente com o mundo. O efeito observador, porém, não significa que basta desejar algo para que ele se manifeste instantaneamente. O que ele revela é que a realidade existe como um campo de possibilidades, e que o ato de observar determina qual possibilidade se concretiza. Pesquisadores como John Wheeler propuseram o conceito do universo participativo, sugerindo que o ato de observação é essencial para que a realidade se defina. É como se o universo estivesse aguardando a nossa atenção para transformar potenciais em eventos concretos. Essa visão não é mística ou supersticiosa, ela está fundamentada em observações científicas repetíveis e em experimentos controlados, que mostram que a consciência humana desempenha um papel ativo na estruturação da realidade física. Quando olhamos para a vida cotidiana sob essa perspectiva, percebemos que nossas experiências são fortemente moldadas pelo que escolhemos observar. Focar em pensamentos de escassez, medo ou conflito gera um ciclo em que nosso cérebro e corpo identificam padrões que reforçam essas condições, criando uma realidade consistente com esses estados emocionais e mentais. Por outro lado, cultivar atenção em possibilidades de crescimento, abundância e harmonia ativa circuitos neurais que promovem criatividade, soluções e bem-estar. Esse princípio é apoiado por estudos de psicologia cognitiva, que demonstram como a percepção influencia comportamento e resultados, mostrando que a mente atua como um filtro que amplifica aquilo em que nos concentramos, moldando a realidade que experienciamos de forma concreta. Além disso, a coerência interna, a harmonia entre pensamentos, emoções e intenções, é fundamental para potencializar a influência da consciência sobre a realidade. Pensamentos conflitantes ou crenças limitantes criam interferências, dificultando a manifestação de intenções claras. Técnicas de meditação, atenção plena e visualização são ferramentas que ajudam a alinhar mente e emoção, fortalecendo o papel do observador consciente. Cientistas como Dean Radin demonstram que a coerência do campo emocional e mental aumenta significativamente a probabilidade de efeitos mensuráveis sobre sistemas físicos, reforçando que o alinhamento interno é essencial para criar experiências consistentes e harmoniosas. Outro aspecto fascinante do efeito observador é a interconexão entre consciência individual e realidade coletiva. Experimentos com geradores de eventos aleatórios indicam que grupos de pessoas focadas em uma mesma intenção podem influenciar padrões de probabilidade, sugerindo que a consciência coletiva amplifica os efeitos observacionais. Isso reforça a responsabilidade que temos não apenas sobre nossa própria vida, mas também sobre o impacto que geramos no ambiente e nas pessoas ao redor, mostrando que a consciência é simultaneamente pessoal e compartilhada, individual e coletiva. Histórias de inventores, cientistas e líderes ao longo da história demonstram que o foco mental e a visualização clara de objetivos foram fundamentais para a criação de descobertas, inovações e transformações. Essas práticas não eram apenas exercícios mentais, mas maneiras concretas de influenciar a realidade através da atenção, intenção e ação estratégica. O efeito observador nos mostra que não somos meros espectadores do universo, mas participantes ativos,
capazes de moldar resultados e criar condições favoráveis para que nossas intenções se materializem de maneira consciente. Ao compreender o efeito observador, percebemos que a realidade não é fixa nem pré-determinada. Ela é um campo dinâmico de possibilidades, e a observação consciente é o ponto que determina quais dessas possibilidades se manifestam. Cada percepção, cada pensamento e cada emoção se tornam ferramentas de criação, transformando o ato de observar em um instrumento poderoso para direcionar nossa experiência de vida. Compreender e aplicar essa sabedoria permite viver de forma mais consciente, responsável e criativa, reconhecendo que cada ação e cada escolha tem impacto direto na tecelagem da realidade ao nosso redor. Essa visão transforma a maneira como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. Ao assumir que somos co-criadores da realidade, passamos a valorizar a atenção, a intenção e a coerência interna como elementos centrais para a criação de experiências significativas. O efeito observador, portanto, é mais do que um conceito quântico, é uma ferramenta prática e transformadora, capaz de nos guiar na construção de uma vida mais alinhada, consciente e plena, onde a ciência e a consciência se encontram para revelar o poder real que temos sobre a nossa própria realidade. Para compreender melhor como o efeito observador molda a realidade, precisamos aprofundar na interação entre consciência e matéria, explorando como nosso foco mental direciona resultados e experiências. A física quântica nos mostra que, em nível subatômico, partículas existem em um estado de potencialidade, chamado de superposição, até serem observadas. Esse colapso de possibilidades não é uma metáfora, é um fenômeno mensurável e repetidamente demonstrado em laboratórios ao redor do mundo. Quando aplicamos essa lógica à experiência humana, surge a ideia de que nossa atenção funciona como um ponto de colapso da realidade, definindo quais possibilidades emergem na vida cotidiana. Estudos em psicologia e neurociência reforçam essa perspectiva. Experimentos sobre atenção e percepção mostram que o cérebro filtra informações de acordo com padrões mentais pré-estabelecidos. Quando cultivamos intenções claras e focamos em objetivos específicos, nosso sistema nervoso, inconscientemente, identifica oportunidades e caminhos compatíveis com essas intenções. Esse fenômeno é conhecido como viés de confirmação, mas visto sob a lente do efeito observador, ele revela um princípio poderoso. Aquilo em que focamos não apenas percebemos mais facilmente, mas criamos condições para que isso se manifeste no mundo ao nosso redor. A mente funciona como um amplificador, traduzindo padrões internos em realidades externas. Além disso, o estudo do comportamento humano demonstra que nossas crenças profundas moldam significativamente nossas experiências. Pesquisas de neurociência, como as conduzidas por Richard Davidson e outros especialistas em neuroplasticidade, mostram que pensamentos repetitivos e crenças firmemente enraizadas reforçam circuitos neurais específicos, alterando a forma como sentimos, reagimos e interagimos com o ambiente. Quando essas crenças são limitantes, criam barreiras invisíveis que restringem nossas possibilidades. Quando são expansivas e conscientes, abrem caminhos para novas oportunidades. Dessa forma, o efeito observador se manifesta não apenas no nível quântico, mas também no cotidiano, evidenciando que nosso estado mental influencia diretamente o que experienciamos e como o mundo responde às nossas ações. A prática consciente da atenção e da intenção é, portanto, um elemento central para transformar experiências. Técnicas de visualização, meditação e foco mental não são apenas exercícios espirituais, elas têm bases científicas. Pesquisas sobre meditação demonstram alterações mensuráveis na atividade cerebral, no sistema nervoso autônomo e até mesmo em respostas imunológicas. Quando aplicamos essas práticas com intenção clara, começamos a alinhar mente, corpo e ambiente, fortalecendo o papel do observador na criação de sua realidade. Cada ato de atenção focada atua como uma espécie de ajuste fino da realidade, guiando eventos, relações e experiências de maneira mais alinhada com nossos desejos e objetivos conscientes. É importante, porém, reconhecer que a manifestação consciente exige coerência interna. Pensamentos conflitantes, dúvidas e medos frequentes geram uma interferência que diminui a clareza da observação, criando padrões inconsistentes. Cientistas e pesquisadores de consciência, como Dean Radin, enfatizam que a coerência entre intenção, emoção e atenção aumenta a probabilidade de efeitos perceptíveis sobre o mundo físico. Isso significa que não basta apenas desejar algo, é necessário integrar mente e emoção de forma harmoniosa para que a influência sobre a realidade seja mais eficaz. Esse alinhamento cria um campo de ressonância, amplificando a capacidade de moldar experiências de forma consciente.
Quando entendemos o efeito observador sob essa perspectiva, percebemos que não estamos isolados da realidade, mas imersos em um campo de interconexão onde cada percepção e ação repercute. O universo, em essência, responde à nossa atenção. Experimentos com geradores de eventos aleatórios demonstram que grupos de pessoas focadas em uma intenção específica podem influenciar padrões de resultados probabilísticos, sugerindo que a consciência coletiva amplifica os efeitos observacionais individuais. Isso reforça a ideia de que nossas escolhas conscientes têm impacto não apenas pessoal, mas também coletivo, ampliando a responsabilidade sobre a forma como percebemos e interagimos com o mundo. Além do campo quântico e das evidências científicas, a história da humanidade nos oferece exemplos de como a atenção e a intenção moldaram realidades concretas. Inventores, líderes e cientistas utilizaram foco e visualização para alcançar descobertas e soluções inovadoras, antecipando resultados antes mesmo de serem materializados. Essa prática de imaginar com clareza, alinhar intenção e agir de forma estratégica demonstra que o poder do observador transcende teorias abstratas, tornando-se ferramenta prática de criação e transformação na vida cotidiana. Por fim, compreender o efeito observador é compreender que realidade e consciência não são entidades separadas, mas duas faces de um mesmo fenômeno. Cada pensamento consciente, cada emoção e cada foco de atenção são agentes que influenciam o colapso de probabilidades em eventos concretos. Essa visão nos convida a assumir responsabilidade plena por nossas experiências, reconhecendo que somos arquitetos de nossa própria realidade, capazes de influenciar resultados por meio da atenção deliberada, da intenção clara e da coerência interna. O universo, de forma surpreendentemente científica, está em diálogo constante conosco, respondendo àquilo que observamos e à forma como escolhemos perceber o mundo. Ao avançarmos na compreensão do efeito observador, torna-se fundamental analisar o papel das emoções como catalisadoras da realidade que experimentamos. Pensamentos isolados já exercem influência sobre a percepção e sobre padrões neurais, mas quando aliados a emoções intensas, eles amplificam significativamente o efeito da consciência sobre o mundo. Pesquisas em neurociência afetiva, conduzidas por cientistas como Richard Davidson, demonstram que estados emocionais coerentes geram ondas cerebrais harmônicas, sincronizando corpo e mente e aumentando a capacidade de manifestação intencional. Em outras palavras, emoções alinhadas com intenções claras funcionam como uma força multiplicadora, fortalecendo a conexão entre observador e realidade. O impacto emocional é particularmente relevante quando consideramos a atenção plena, uma prática que nos permite identificar e redirecionar pensamentos e sentimentos que poderiam gerar interferência na manifestação de nossas intenções. A atenção plena cria um espaço interno de observação consciente, permitindo que pensamentos negativos, medos ou crenças limitantes sejam reconhecidos sem automaticamente se transformarem em padrões de ação. Essa prática não é apenas um exercício espiritual. Estudos de psicologia cognitiva mostram que a regulação emocional consciente modifica respostas fisiológicas e aumenta a plasticidade cerebral, ampliando nossa capacidade de criar experiências coerentes com objetivos conscientes. Além disso, a ciência quântica oferece uma perspectiva fascinante sobre como a consciência coletiva influencia a realidade. Experimentos em física, como os realizados com geradores de eventos aleatórios, indicam que grupos de pessoas focadas em uma mesma intenção podem alterar padrões de resultados probabilísticos de forma consistente. Isso sugere que a atenção e intenção individuais não apenas moldam experiências pessoais, mas também têm potencial de impactar sistemas maiores, reforçando a interconexão entre observador e universo. Cada pessoa, ao alinhar pensamento, emoção e intenção, contribui para a ressonância coletiva, mostrando que a criação da realidade é simultaneamente individual e compartilhada. Outro aspecto crucial é a percepção do tempo e do espaço como elementos flexíveis no processo de observação consciente. Pesquisas em física quântica sugerem que o tempo não é linear como percebemos intuitivamente, mas um campo de possibilidades simultâneas. Quando combinamos isso com a atenção focada, a consciência funciona como um filtro que colapsa possibilidades em eventos concretos, permitindo que escolhas conscientes moldem experiências futuras. Técnicas de visualização e planejamento estratégico não são apenas exercícios de imaginação, elas atuam como mecanismos que influenciam probabilidades, preparando o cérebro para reconhecer e agir sobre oportunidades que convergem com a intenção estabelecida. É também importante compreender que a repetição consciente fortalece os padrões de manifestação. A neurociência mostra que a repetição cria conexões sinápticas mais fortes,
estabelecendo trajetórias mentais que facilitam a percepção e ação alinhadas com os objetivos desejados. Pensamentos e intenções repetidos de forma consciente e coerente tornam-se, portanto, instrumentos poderosos de transformação da realidade. Esse princípio é aplicado em estudos sobre programação mental e condicionamento positivo, onde a prática deliberada de foco e atenção produz resultados tangíveis e consistentes, evidenciando a relação direta entre observação consciente e manifestação de eventos. Quando integramos atenção, emoção e repetição, surgem padrões de ressonância que não apenas facilitam a manifestação de intenções pessoais, mas também ampliam a influência sobre ambientes e pessoas ao redor. Experimentos com fenômenos de sincronização social e neurociência social demonstram que estados emocionais e cognitivos de um indivíduo podem influenciar a percepção e comportamento de outros, criando efeitos em cascata que reforçam a ideia de que a consciência é um elemento ativo e interconectado na tecelagem da realidade. A prática deliberada de observação consciente também nos leva a compreender a importância do desapego e da confiança no processo de manifestação. Pesquisas sobre o impacto da expectativa e do controle mostram que insistir em resultados específicos pode criar tensão e resistência, interferindo na fluidez natural das possibilidades. Ao cultivar atenção e intenção alinhadas, mas mantendo uma postura de abertura para o resultado mais favorável, aumentamos a eficácia da manifestação, permitindo que a consciência direcione eventos de forma harmoniosa e integrada com o fluxo natural da realidade. Além disso, a integração de ciência e prática cotidiana revela que o efeito observador não é exclusivo de experiências subjetivas ou individuais, mas uma ferramenta prática para criar impacto positivo. Cientistas que estudam interação mente-matéria, como Masaru Emoto e Amit Goswami, embora com metodologias diferentes, indicam que a consciência dirigida pode alterar a estrutura de sistemas físicos, reforçando que nossa atenção consciente é um agente real de transformação. Essa compreensão nos permite aplicar o efeito observador de maneira ética e eficaz, direcionando foco e intenção para resultados construtivos, tanto para nós mesmos quanto para a coletividade. Assim, ao aprofundarmos na ciência da consciência, aprendemos que nossa realidade não é apenas recebida passivamente, mas ativamente co-criada a cada instante. Pensamentos claros, emoções alinhadas e atenção focada geram efeitos mensuráveis, que se manifestam em padrões de comportamento, saúde, relacionamentos e oportunidades. O efeito observador, portanto, é uma lente através da qual podemos perceber a vida como um processo dinâmico de criação consciente, onde cada percepção e cada escolha tem o poder de moldar o mundo à nossa volta, oferecendo um caminho sólido para transformar intenções em experiências tangíveis e significativas. Ao avançarmos na compreensão do efeito observador, é essencial explorar como a intenção consciente atua como uma força estruturante na criação da realidade. A intenção, quando clara e firme, funciona como um foco que organiza possibilidades, direcionando eventos de maneira coerente com objetivos específicos. Estudos em neurociência demonstram que intenções bem definidas ativam redes neurais específicas, promovendo maior clareza mental, resiliência emocional e capacidade de perceber oportunidades alinhadas com a meta desejada. Esse processo não é mágico, mas científico. Ao estabelecer uma intenção clara, você está literalmente moldando a forma como seu cérebro e corpo interagem com o ambiente, criando condições que favorecem a manifestação do que foi desejado. Além disso, a interação entre atenção, emoção e intenção revela que o efeito observador é mais potente quando esses elementos estão alinhados. Experimentos de física quântica, psicologia e neurociência mostram que estados de coerência interna, em que mente, emoção e intenção convergem, geram ondas de ressonância que amplificam a influência do observador sobre a realidade. Por exemplo, técnicas de meditação com foco em intenções específicas demonstraram mudanças mensuráveis na atividade cerebral e na percepção de eventos externos, indicando que o alinhamento interno é fundamental para transformar potencialidades em experiências concretas. Assim, cada pensamento intencional, quando acompanhado de emoção coerente, atua como um imã que atrai circunstâncias compatíveis com essa intenção. O efeito observador também nos ensina sobre a responsabilidade inerente à consciência. Se a atenção e a intenção influenciam o que se manifesta, então cada pensamento, sentimento e ação carregam um impacto real, não apenas em nossa experiência pessoal, mas também na vida daqueles ao nosso redor. Pesquisas sobre consciência coletiva, realizadas com geradores de eventos aleatórios, indicam que grupos de pessoas focadas em objetivos semelhantes podem alterar padrões de probabilidade, sugerindo que a consciência compartilhada amplifica o efeito individual. Dessa forma,
Compreender e aplicar o efeito observador é também assumir um papel ético e responsável na maneira como nos relacionamos com o mundo e com os outros, reconhecendo que nossas escolhas mentais têm repercussões tangíveis. Outro ponto crucial é a prática do desapego consciente. Pesquisas em psicologia positiva e mindfulness mostram que a insistência excessiva em resultados específicos pode gerar tensão, ansiedade e resistência, interferindo na manifestação de intenções. Ao cultivar intenção clara, foco e emoção alinhada, mas mantendo uma postura de abertura e confiança, é possível criar um fluxo natural que permite que a realidade se organize de maneira harmoniosa. O desapego não significa passividade, significa agir com clareza, propósito e intenção, sem se prender rigidamente a como e quando os resultados devem se manifestar, permitindo que o efeito observador opere de forma otimizada. Além disso, a ciência nos oferece insights sobre o impacto da percepção no corpo e na mente. Estudos de psicossomática e neurociência indicam que a forma como percebemos o mundo afeta diretamente processos fisiológicos, respostas imunológicas e padrões de comportamento. Quando a atenção é direcionada para possibilidades construtivas e positivas, ocorre um fortalecimento de sistemas corporais e mentais que facilitam ações alinhadas com a intenção. Isso demonstra que o efeito observador atua simultaneamente em níveis quânticos, psicológicos e fisiológicos, evidenciando que a consciência é um agente real e mensurável de transformação da realidade. A repetição consciente de pensamentos e intenções também desempenha um papel vital. A neuroplasticidade, estudada por cientistas como Michael Merzenich, mostra que padrões mentais repetidos fortalecem conexões neurais, tornando mais provável que experiências e oportunidades compatíveis sejam reconhecidas e aproveitadas. Cada prática deliberada de atenção e intenção cria uma trajetória interna que atua como guia para perceber e agir sobre eventos externos de forma mais eficaz. Esse princípio fundamenta técnicas de visualização, afirmações conscientes e práticas meditativas, todas voltadas a reforçar a capacidade de criar a realidade desejada através do foco intencional e da consistência mental. Outro aspecto importante é a integração entre ciência e prática cotidiana. O efeito observador não é apenas um conceito abstrato. Ele pode ser aplicado na vida real para melhorar relacionamentos, saúde, carreira e bem-estar geral. Ao alinhar atenção, emoção e intenção, e repetir essas práticas de maneira consistente, é possível moldar padrões de realidade que refletem diretamente os objetivos e valores pessoais. Essa abordagem transforma a observação consciente em uma ferramenta prática de cocriação, mostrando que a mente é capaz de influenciar o mundo externo de forma mensurável e eficaz, fundamentada em ciência e experimentos comprováveis. Por fim, compreender o efeito observador é compreender a interdependência entre consciência, percepção e realidade. Cada pensamento consciente, cada emoção alinhada e cada intenção clara atuam como agentes ativos na construção da experiência de vida. Essa visão nos convida a assumir responsabilidade plena, reconhecendo que somos co-criadores de nossa realidade e que nossa atenção deliberada tem impacto direto sobre os eventos que se desenrolam ao nosso redor. Ao aplicar esses princípios de maneira consciente, ética e consistente, podemos transformar a vida em um processo de criação intencional, onde ciência, mente e realidade se encontram de maneira harmoniosa e poderosa. Chegamos, enfim, ao ponto de integrar todos os conceitos sobre o efeito observador, consolidando a compreensão de que nossa consciência é o instrumento central na criação da realidade. Ao longo desta jornada, vimos que atenção, intenção, emoção, coerência interna, repetição e desapego não são elementos isolados, mas partes de um sistema interconectado que define como percebemos e moldamos o mundo ao nosso redor. A ciência, por meio de experimentos quânticos, neurociência, psicologia e estudos sobre consciência coletiva, fornece evidências de que o observador não é apenas passivo, mas ativo, participando do colapso de possibilidades em eventos concretos, demonstrando que somos co-criadores da própria existência. Compreender o papel da atenção consciente nos leva a perceber que cada pensamento e percepção carrega potencial de manifestação. Pesquisas sobre viés de confirmação e neuroplasticidade mostram que aquilo em que focamos repetidamente se fortalece em nossas redes neurais, criando padrões que aumentam a probabilidade de experienciarmos resultados compatíveis com nossas intenções. Ao cultivar atenção plena e intencionalidade, transformamos nossa percepção em uma ferramenta poderosa de criação, capaz de moldar tanto experiências subjetivas quanto acontecimentos concretos na vida cotidiana. A emoção alinhada à intenção age como um amplificador natural do efeito observador. Estados emocionais coerentes, em que sentimento e pensamento convergem,
aumentam a ressonância entre a consciência e a realidade externa, facilitando a manifestação de eventos desejados. Cientistas e pesquisadores de consciência enfatizam que a combinação de intenção clara e emoção positiva fortalece o impacto da observação, criando um campo interno que organiza possibilidades de forma harmoniosa. Isso evidencia que nossas experiências não são aleatórias, mas profundamente influenciadas pelo estado interno da consciência e pela clareza de propósito com que nos relacionamos com o mundo. Outro aspecto determinante é a prática deliberada e repetitiva da atenção focada. A neurociência nos mostra que hábitos mentais consistentes criam caminhos neurais estáveis, tornando mais fácil perceber oportunidades, tomar decisões alinhadas e agir de forma coerente com intenções definidas. Essa repetição consciente não apenas reforça a manifestação de objetivos pessoais, mas também contribui para um efeito cumulativo sobre a realidade coletiva, ampliando o impacto das observações e intenções individuais quando somadas à consciência de outros. A prática constante de atenção, visualização e intenção é, portanto, um dos pilares fundamentais para exercer influência consciente sobre a realidade. O efeito observador também nos lembra da importância da responsabilidade e da ética na criação da realidade. Se pensamentos, emoções e intenções moldam experiências, então a forma como interagimos com o mundo e com os outros passa a ser um fator ativo na construção de realidades coletivas. Estudos sobre consciência coletiva indicam que grupos de pessoas focadas em objetivos comuns podem gerar alterações mensuráveis em sistemas probabilísticos, demonstrando que a criação consciente não é apenas individual, mas interconectada. Isso nos convida a atuar com propósito, integridade e atenção plena, reconhecendo que nossa observação e intenção têm repercussões que transcendem nossa experiência pessoal. Além disso, a prática do desapego consciente se revela essencial para permitir que a realidade se organize de forma harmoniosa. Insistir em resultados específicos pode gerar resistência, tensão e bloqueios, prejudicando o fluxo natural de manifestação. Ao cultivar confiança, abertura e flexibilidade, permanecemos conectados à intenção original sem impor limitações à forma como a realidade se materializa. Essa abordagem fortalece a capacidade de alinhar consciência, emoção e ação, permitindo que o efeito observador se manifeste de maneira mais efetiva, criando experiências consistentes e satisfatórias. Integrar ciência, prática e ética permite aplicar o efeito observador de maneira tangível na vida cotidiana. Visualizações, meditações, foco intencional e atenção plena não são meros exercícios abstratos. São ferramentas comprovadamente eficazes para influenciar comportamentos, percepções e circunstâncias externas. A aplicação consciente desses princípios fortalece a capacidade de moldar relacionamentos, carreira, saúde e bem-estar geral, tornando a criação intencional uma prática concreta e transformadora, fundamentada em evidências e resultados mensuráveis. Por fim, o efeito observador revela que a realidade é um campo dinâmico, maleável e profundamente interconectado com nossa consciência. Cada pensamento, emoção, intenção e ação deliberada contribui para o colapso de possibilidades em eventos tangíveis, evidenciando que somos responsáveis pelo mundo que experienciamos. Ao compreender e aplicar essas leis, assumimos o papel de co-criadores conscientes, capazes de direcionar nossa experiência de vida de maneira ética, harmoniosa e poderosa. A prática constante de atenção focada, intenção clara, emoção coerente, repetição e desapego transforma a consciência em ferramenta ativa de criação, mostrando que o universo responde de forma direta e mensurável àquilo que observamos. Assim, compreender o efeito observador é compreender a nós mesmos como arquitetos da realidade, capazes de moldar experiências de vida com clareza, propósito e responsabilidade. É reconhecer que a ciência confirma o poder da consciência, e que cada percepção e escolha consciente possui potencial transformador. Ao unir atenção, emoção, intenção e ação deliberada, podemos criar uma vida alinhada com nossos valores, desejos e propósito, transformando o conhecimento em prática e a percepção em manifestação concreta, tornando o ato de observar não apenas um exercício de consciência, mas o verdadeiro motor da criação da realidade. A realidade que você percebe é moldada pela sua própria consciência. Se este vídeo te inspirou a olhar para o universo de forma quântica, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal onde exploramos a mente, a energia e as leis que regem toda a existência. Venha aprender a transformar sua realidade através do poder do conhecimento e da consciência.